Boa noite, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Estou indo ali à casa do Senhor, glorificar a Deus e levar uma palavra. E eu quero aproveitar o ensejo da oportunidade que eu estou aqui em casa ainda e deixar aqui uma palavra para a nossa meditação, que se encontra em Mateus, capítulo 24, e versículo de número 37 até o 39, que diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 37, 38 e 39. Amados, a palavra de Deus nos diz que todo aquele que atenta prudentemente para a palavra de Deus achará o bem. E os que confiam no Senhor será bem-aventurado. Está lá em Provérbios capítulo 16 e versículo 20. Como sempre, queridos, nós precisamos atentar para uma advertência do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que, como diz Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Entretanto, Deus, Ele quer que a humanidade seja salva por meio do seu Filho Jesus Cristo. E aqui Jesus traz um episódio para poder trazer à memória daquele povo o que aconteceu no período do dilúvio na época de Noé. Se nós for lermos o livro de Gênesis, vai ver lá esse relato contando o que aconteceu, com a família de Noé e com aqueles que não deram crédito à palavra de Deus. Seguir a Cristo, queridos, é ter fé nele. A Bíblia diz que a fé, lá em Romanos 10, 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, não é ver qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus e obedecer. Noé recebe uma missão, uma orientação para a sua salvação e para a salvação da sua família. Que ele tinha que construir uma grande embarcação para poder receber o livramento de Deus. Naquela época, era o meio de se salvar, era a embarcação, na medida que ele obedecesse a palavra de Deus. Não só Noé, mas todos que atentavam para dar ouvido à palavra do Senhor. E aqui Jesus está dizendo que, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Deus falou para Noé: Noé, eu vou destruir essa humanidade devido ao pecado. O que levou Deus a destruir a humanidade foi o pecado, a desobediência, a falta de temor para com Deus. E ali Noé, ele procurou dar crédito à palavra de Deus. E ele orientou a família dele para aceitar esse projeto de Deus, aceitar essa construção para poder receber o seu livramento. Por isso que lá em Atos, capítulo 16 e versículo 31, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A fé em Cristo nos leva a nos livrar do castigo eterno, do juízo eterno. E aqui Jesus continua dizendo: porque como nos dias anteriores ao dilúvio, está lá em Gênesis, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Na época de Noé, tinha tudo que a gente vê hoje aqui. O povo casa, o povo come, o povo bebe, o povo curte, mas o evangelho está sendo pregado. A palavra da justiça está sendo pregada. Ninguém está sendo enganado quando passa a ouvir a mensagem do evangelho. Lá em Romanos capítulo 8, Paulo diz: portanto, nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Andar segundo a carne é andar com uma vida sem temor a Deus, é andar com uma vida sem entregar sua vida a Deus, é andar curtindo os prazeres desta vida sem atentar para um grande juízo que está para acontecer a qualquer momento. E esse juízo é para aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Mas eu quero te dizer, se atente, se apresse para receber a mensagem do Evangelho. Jesus vai voltar. Você está preparado para a vinda de Jesus? Como vai a tua vida? Tem deixado as coisas deste mundo te enganar, te distanciar, fazer você desacreditar do Evangelho? Porque Jesus continua dizendo aqui que naquele tempo o povo, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Quando Deus, amados, faz uma promessa, é Ele que vai cumprir. Ele mesmo diz que Ele não é um homem para que minta, nem um filho do homem para que se arrependa. Ele falou para Noé que ia mandar um grande dilúvio e mandou um grande dilúvio. E quando o povo viu a chuva caindo, foi tarde demais. Deus é um Deus de novas oportunidades. Deus, ele tem um prazer de nos salvar. Deus não tem prazer de ver ninguém sendo destruído, de ninguém sofrendo a condenação. Por isso que ele diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é para aquele que crê. É uma dádiva de Deus. Eu já falei nos áudios anteriores que a salvação é um dom de Deus, é uma graça de Deus, é um presente que Deus nos deu para que nós possamos aproveitar e abraçar esse presente. E como eu disse, não há salvação fora de Jesus. Se não queremos sofrer o juízo eterno, o caminho é aceitar Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz que sem mim nada podereis fazer. E aqui Jesus continua dizendo, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Observe que a cegueira espiritual era tão grande, a incredulidade era tão grande, que eles não imaginavam, eles nem tinham ciência que ia acontecer. Muitas das vezes zombava até de Noé, porque na época não chovia, como hoje nós sabemos. Hoje tem os meios, né, que nos dá as informações, que tem chuva para tal dia, tem uma grande tempestade para tal dia. Antigamente não tinha tudo isso. Na verdade não tinha isso. O povo precisava só ouvir a palavra de Deus. O livramento que o povo tinha ia receber era por meio da obediência à palavra de Deus. E Noé, para a sua salvação e da sua família, ele creu. Ele obedeceu à palavra de Deus. E eu quero te dizer, queridos, se apresse. Se apresse, porque vai chegar um dia que nós não vamos ter esta oportunidade. Deus a todo tempo está falando conosco por meio dos louvores, da palavra, usando meios para que a mensagem do Evangelho chegue em nossas vidas. É porque vai chegar um tempo que nós não vamos ter essa oportunidade. Aqui Jesus diz que o povo não perceberam, não atentaram, de tanto a vida estava presa nos prazeres. E Isaías 59, a Bíblia diz que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas vossos pecados, vossas transgressões faz divisão entre vós e Deus. O pecado, queridos, ele cega. O pecado, ele cria uma barreira que impede de Deus trabalhar em nossas vidas. Por isso que, para que possamos alcançar a salvação, é necessário nós reconhecermos, nos arrependermos
e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Assim, nossos olhos serão abertos e nós passamos a desenvolver uma vida de fé. Nós somos resgatados por Cristo para poder ter comunhão com Deus, porque a nossa justificação só Deus pode nos dar. Romanos capítulo 5, Paulo diz que a nossa justificação, ela nos traz paz com Deus. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A humanidade, quando não aceita ou quando se rebela contra Deus, está em guerra contra Deus. Mas Deus é um Deus de amor, é um Deus de novas oportunidades. Mesmo Deus vendo como a raça humana está indo, mas Deus tem enviado Jesus Cristo, tem enviado o povo para pregar o Evangelho, para que o povo venha se conscientizar e aceitar Jesus Cristo. E eu quero te dizer que não deixe essas coisas te enganar. Não deixe que a incredulidade venha impedir de você ser salvo. Não deixe, queridos. Porque Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2 e versículo 8, porque pela graça sois salvo por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É a fé em Cristo que nos garante a nossa salvação. E para isso, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Como Jesus disse em Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E todo dia tome a sua cruz e me siga. Se apresse. Se apresse porque o amanhã pertence a Deus. Aqui o povo não perceberam, não levaram a sério, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem aqui é o próprio Jesus Cristo, que ele vai vir buscar um povo no meio de um povo. Assim como ele veio buscar Noé, porque acreditou, creu na vinda, na promessa, Jesus também vai vir buscar aquele que estão crendo. Por isso que o evangelho ele é pregado. Por isso que a palavra ela tem que ser pregada. É para o nosso bem. Outrora eu não era evangélico, não conhecia a palavra de Deus. Mas quando eu procurei humildemente reconhecer que eu estaria sendo condenado se eu não aceitasse o plano de salvação, eu procurei buscar o Senhor. E aprove a Deus me conceder essa graça até aqui de estar na presença do Senhor. Conhecendo a cada dia o seu caminho, a sua palavra, a sua verdade. São fundamentos que alicerçam a nossa fé para dar continuidade à caminhada cristã. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, compre uma Bíblia, congregue numa igreja onde fala de Jesus, onde prega a palavra, onde fala de pecado, onde tem ensinamento da palavra de Deus. Porque nós precisamos avançar, nós precisamos conhecer mais e mais a palavra do Senhor. Como está lá em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 18, que o mesmo diz, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você possa pensar, pedir ajuda ao Senhor e buscar Ele enquanto se pode achar. Deus te abençoe e te conceda uma boa noite em nome de Jesus.